Então vamos lá. Gente, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é para vocês, aí onde está aparecendo o nome de vocês, aparece 3 pontinhos azuisinhos ali. Vocês estão vendo? Então, clica nesses 3 pontinhos e vai em renomear, ou vou gastar todo o meu inglês. Rename, clica, e aí a Nayeli depois me corrige. Aí do lado do nome de vocês, vocês vão escrever como que vocês estão chegando hoje aqui para jardinar. Olha, eu vou colocar lá. No meu não vi essa opção. Do lado do nome? Tem na foto, na sua foto, tem 3 pontinhos assim, azuisinhos, tá vendo? Desative som, aí tem 3 pontinhos. Aí eu coloquei lá, eu tô empolgada. A Carol tá... não achou, Nay? Não. Eu acho que não aparece no celular, Márcia. Ah, você tá no celular, Rayane? É, eu tô no celular. Ah, então tá. Então vocês... Eu também. Ah, então tá bom. Então vocês colocam aqui no chat, tá bom? Como que vocês estão chegando. Pode ser até uma carinha, um emoji. Tenta colocar lá, tá? Bom, algumas dicas. A gente vai deixar o nosso som desligado, porque tem às vezes interferência. Mas quem puder, por gentileza, não traumatiza eu e a Carol. Deixa a carinha viva de vocês, não essa foto linda aí que eu tô vendo da Stephanie, da Leslie. A gente quer que isso seja o mais perto possível, tá bom? Mas tudo bem também, se quiser deixar fechadinho. Mas a gente precisa dessa interação, por favor, tá? E a outra coisa que eu queria pedir para vocês, aqui embaixo, ó, tá vendo? Tem uma carinha na barra preta, bem embaixo. Reações. Então, se vocês estiverem se sentindo assim, poxa, que legal isso. Nossa, super bacana essa dica que a Carol deu. Ó, coloca lá que a gente vai percebendo também como é que vocês estão com a gente. E pode colocar aqui pergunta no chat, eu vou acompanhando aqui e aí eu vou interrompendo a Carol para a gente ir respondendo. Por quê? Porque essa é a ideia de interação, não só de uma aula. A Carol preparou um material muito bacana, ela já vai se apresentar. E assim, é para trocar, é para perguntar. Se às vezes ficou, não quero perguntar agora, não tem problema. Depois pode mandar no individual, eu mando para Carol, tá? Mas o que vocês puderem tirar de dúvidas, falem agora ou se calem para sempre. E a outra coisa que eu quero dizer para vocês é se vocês conhecem o Pacto de Vegas. Alguém conhece? Coloca lá se conhece. Quem conhece o Pacto de Vegas? Ninguém foi para Vegas ainda. Também não fui, tá? Mas o Pacto de Vegas é o seguinte. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Então, gente, se sintam à vontade para vocês falarem, para vocês se abrirem, para vocês comentarem. A gente não vai contar para ninguém, tá bom? Tá bom. Eu quero só dar boa noite para a Vânia, que a Vânia chegou. A Vânia deu certo. Deu certo. Se a Vânia puder colocar o rostinho dela, ela coloca. Então, vamos ver, ó. A Stephanie tá animada. E a Nay tá animada também. E, Carol, tá todo mundo animado aqui. Bora animar essa turma. É com você, minha prima linda. Então, tá bom. Então, eu quero começar agradecendo, né? Tá todo mundo me ouvindo bem? Porque deu hoje uns... Então, tá bom. Ó, tô te ouvindo bem. Quero agradecer, então, primeiro, né, a oportunidade que você tá dando de eu dividir um pouquinho a minha experiência profissional, né? E também a minha experiência de vida, né? Com o autismo, que acabou trazendo, assim, muito aprendizado, né? Para mim, para minha família. Então, eu espero que eu possa contribuir bastante no dia de hoje. À noite, né?
Fala um pouquinho da tua formação enquanto eu vou compartilhando a tela. Ah, tem na telinha, né? Acho que você precisa. Eu coloquei, mas se quiser que eu vá falando já. Eu vou compartilhar aqui. Pronto. Tá. Todo mundo aqui vendo. Deixa eu só abrir. Opa, eu voltei uma aqui. Isso. Deixa eu deixar o chat aberto aqui. E quem quiser entrar, pode entrar, que a gente vai falando. Prontinho, Carol? Pronto. Tá tudo ok. Bom, então, né, me apresentando para vocês, eu sou a Caroline, sou de Curitiba, tenho 33 anos, sou pedagoga formada há 10 anos, trabalho como professora no primeiro ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino aqui da minha cidade. Sou pós-graduada em psicopedagogia e psicologia da educação, mãe do Otávio autista, né, que há 3 anos e meio nos trouxe muito aprendizado, né, que por mais que a gente estuda, busca, né, aprender, mas não é igual a ter, né, em casa, então, assim, a gente aprendeu bastante. E tenho cursos, né, voltados a pais de autistas e também na área, né, que eu trabalho de professora, também a gente faz cursos voltados a esse conteúdo. Pode passar. Então, eu trouxe ali primeiro, né, o que é a alfabetização, né? Então, ali está dizendo assim, que é um processo de aquisição de habilidades cognitivas básicas, responsáveis por contribuir ao desenvolvimento, né? O socioeconômico, porque você vai participar da sociedade, da capacidade de conscientização social e da reflexão crítica como base, né, para a pessoa e para a sociedade. Então, assim, a criança, falando um pouquinho, né, de alfabetização em si, ela começa a aprender desde que está na barriga da mãe, né? Então, na barriga da mãe, a gente começa a mostrar para ela vários aprendizados no decorrer que a gente começa a passar a mão, conversar, então ele já vai aprender. Quando eles nascem, eles aprendem, eles crescem. Quando chega na escola, isso é um tema que eu adoro porque faz parte, então, assim, é muito gostoso falar quando a gente trabalha, né, com isso. Então, quando eles chegam na escola, a gente vê as mães muito ansiosas em saber quando eles vão falar, ler, quando eles vão escrever, né, quando eles vão aprender muitas coisas. E eu sempre falo para as mães que, na verdade, eles estão num processo constante de aprendizagem com elas também, né? Porque quando você começa a mostrar para eles imagens, letras, rótulos, eles já estão nesse processo. E quando você inicia na escola e começa, então, a mostrar para eles as letrinhas, eles vão aprendendo o que é o som, vão formando as sílabas, formando palavrinhas, aí eles aprendem a ler e a escrever, né? E junto tem também o letramento, né? Então a gente ensina o ler e escrever, mas também a leitura para que eles possam ter uma contextualização melhor desse processo. Então é basicamente, né, é isso que acontece na alfabetização em si. Então, para a gente poder conversar um pouquinho da alfabetização no autismo, eu resolvi trazer essa breve explicação para a gente poder entrar no conteúdo específico, né? Isso, Carol. A alfabetização, como a Carol colocou, começa muito antes, né? E vocês sabem, porque as meninas aqui fizeram o curso comigo, a Leslie e a Nai, e é exatamente isso, tem que trabalhar as habilidades preditoras. Então, o que são essas habilidades? A coordenação motora fina, a coordenação motora grossa, a discriminação visual, a discriminação auditiva, a consciência fonológica. Esse é o processo que a criança vem passando desde que ela nasceu, né? Através da aquisição da fala, que é diferente da aquisição da linguagem. Então, é isso que a gente entende de alfabetização e que a gente aplica. Mas e daí? Né? Como que isso acontece, né, Carol? Para uma criança que tem as características autista. E também, da mesma forma que uma criança é diferente da outra, sendo autista ou não, um autista é diferente do outro, porque ele tem todo um contexto familiar, de saúde,
quais são as comorbilidades que estão envolvidas, déficit de atenção, né? Então, tem muita coisa. Então, esse aqui é o conceito geral, né? Mas aí a gente tem que analisar cada criança em cada situação. Isso. Então eu coloquei assim o geral, para depois mais à frente eu vou daí tentar unir os dois para a gente começar essa conversa mais específica, né? Isso. Se quiser passar. Então ali, né? Coloquei assim umas pinceladinhas, né? Então como ocorre essa alfabetização, né? Ela é resultado de um processo de aquisição de habilidades específicas, né? Que nem a Márcia falou. No decorrer da vida eles vão já criando essa habilidade, é aplicada e praticada e situada de acordo com o contexto em que ele vive, né? É composta por um processo de aprendizagem e aquisição, então você não é de uma hora para outra que ele vai aprender, né? É todo um processo que está incluso lá família, escola, né? Onde ele está inserido. Tem um início, meio e um fim, né? E compreende o domínio do texto, então é a compreensão. Você começa a trabalhar, então, essa introdução, daí você vai passando para a formação, então, de sílabas, de palavras, eles vão chegar na contextualização do que é uma escrita. Então, é todo um processo que a gente vai fazendo conforme o decorrer deles no ensino fundamental, ali, que a gente chama, né? Claro, cada escola tem a sua forma de trabalhar, mas um exemplo aqui da onde eu trabalho é que a gente faz o primeiro, segundo e o terceiro ano de alfabetização, porque é um processo, né? Exige da maturação da criança, então não é algo que ele vai aprender de uma hora para outra. A gente tem que ir trabalhando aos poucos para que eles possam ir, não só, como que diz, gravando aquilo ali, sendo algo mecânico, mas compreendendo o processo até chegar, então, numa leitura que eles consigam compreender aquilo que eles estão fazendo, né? Pode passar, Marta. Isso mesmo, Carol. Sem essas habilidades bem desenvolvidas, não adianta a gente querer que a criança chegue, pegue lá no lápis e saia escrevendo. Né? A gente tem que vir todo um por trás. Não adianta a gente querer que a criança saia lendo se às vezes ela não tem orientação espacial, que é uma das habilidades, se ela não tem orientação temporal, não sabe que dia ela nasceu, não sabe que mês ela tá. E olha, vocês não se espantem com isso, né? Nós temos aqui pedagogas, psicopedagogas, temos mães, né, Leslie? Que, assim, a gente sabe o quanto é importante ensinar essas coisas para as crianças. Hoje, quem fez o curso sabe que isso a criança ela precisa ser desenvolvida nesse todo dela, né? Gente, isso. Olha, só falar aqui um pouquinho, Carol, se vocês quiserem falar, é só levantar o braço que eu abro aqui e só para dar boas-vindas para a Franciele, que chegou agora. Seja bem-vinda, viu, Franciele? Então, assim, continuando esse processo, né, só voltando ali um pouquinho, o processo da alfabetização, por isso que tem toda essa coisa ali das leis, de falar a partir dos 6, daí 7, agora ficou 6, né, completos. Por quê? Porque essa maturação da criança faz parte de todo esse processo. Então, inicia-se na educação infantil aquela pré-alfabetização, qual a Márcia falou ali, das habilidades. Então, a gente não está lá na educação infantil apenas cuidando, mas também auxiliando no processo. Então, trabalhar com a massinha não é só um trabalhar por trabalhar, deixar a criança brincar, vai trabalhar todo aquele contexto de força, né, de conseguir pegar com a pinça. Então, todo aquele trabalho de educação infantil é muito importante para quando eles chegam na alfabetização. Então, quando não se é trabalhado de uma forma concreta e, né, de qualidade, quando eles chegam na alfabetização, eles vão ter muito mais dificuldade se tivessem feito, né, ou não, como tem criança que não faz a educação infantil e já vai direto, tem esse déficit, digamos, e quando não é também trabalhado da maneira correta, né, eles também vão ter algumas dificuldades no processo. Isso. Teve uma mãe, Carol, que fez o curso comigo e agora na pandemia, e a escola estava mandando assim todos os dias aulas gravadas.
e as aulas de psicomotricidade, né? E aí, quando eu comecei a fazer o curso, que ela começou a entender a importância do desenvolvimento dessas habilidades, ela falou, Márcia, eu pedi todas as gravações, agora ela faz 2 aulas por dia. Eu falei, calma. Mas assim, sabe por quê? Porque às vezes os pais, eles também não sabem a importância daquilo. E foi justamente quando eu falei, eu fiz um vídeo sobre o rasgar, né, a importância desse movimento do rasgar. Ela falou, já botei minha filha para rasgar um monte de papel aqui. Mas né? Porque os pais também não conhecem, né? Sim. Então, assim, na educação infantil, quando eu trabalhei, eu dizia muito isso para os pais. Trabalhem essa questão do rasgar, do pegar coisinhas pequenas, do amassar, né? Que é muito importante para essa formação deles, né? Exatamente. E assim, a criança, ela aprende a todo momento, né? Então, tudo que ela está fazendo, você consegue trazer para a educação, né? Então, diariamente, em todas as suas rotinas que você começa a fazer ali com ela, você consegue trabalhar vários aspectos, né? Importante. Exatamente. Pode passar. Então, agora nós chegamos no... Passou uma a mais, né? Não, peraí. Não, para frente. Isso, agora. Isso. Então, agora, né, o que é o autismo, né? Ele é um transtorno do espectro autista, então ele é do espectro porque antigamente, para você ser autista, você tinha que encaixar em todas os tópicos, né, para você sair com o laudo, e hoje não precisa, né? Se você tiver as características que estão dentro daquele espectro, você já pode laudar uma criança, um adulto, né? Ele é um transtorno do desenvolvimento, que ele então compromete a comunicação, a interação social, englobando comportamento, né, restritivo e repetitivo. Então, o autismo, o que a gente precisa entender dele é que você consegue diagnosticar uma criança já de bebê, né? Então, quanto antes você conseguir como que eu falo, o diagnóstico desse transtorno, melhor vai ser para a criança. Porque trabalhando a primeira infância dele, que a gente fala até os 7 anos, é tudo mais maleável e eles vão conseguir desenvolver muito mais rápido e melhor, né? Atingindo todas as nossas expectativas do que esperar. Então, assim, conversando com terapeutas, com médicos hoje que são especialistas na área, eles falam, né, que não existe essa história de vamos esperar os 3 anos de idade, os 2 anos de idade para ele entrar na escola. Não. Se você começa a perceber já desde bebê que o seu filho tem, ou que alguma criança, né, próxima tem as características, é melhor ir no médico. Eu sempre falo assim, é melhor você ir e sair com o não, com o sim, porque o não a gente já tem, né? Assim, então, se conseguir o sim, aí é tudo mais fácil, né? Por exemplo, o Otávio, eu percebia que desde bebê ele tinha algumas características. Porém, eu não queria enxergar, né? Mesmo eu não querendo enxergar, eu fui atrás. Então, com 1 ano, a gente já começou a ir atrás de exames, do que eles precisavam fazer. Ainda assim, hoje em dia, eu acho que eu demorei, né? Porque eu poderia ter ido mais cedo. Mas foi o tempo que deu e com 2 anos a gente fechou o diagnóstico dele. Então, hoje ele é outra criança. Então, a importância da terapia é muito grande, assim, né? Então, e essa terapia vai ajudar também no processo escolar, né? E muito. Porque é necessário essa interação, né? Do grupo todo. Imaginem que acho que a Carol passou por isso como professora, às vezes de perceber uma criança e ter que não dizer, olha, o seu filho é autista porque a gente não faz isso, mas dizer de uma forma carinhosa, olha, eu acho que você precisa procurar um especialista, porque ele já deveria estar fazendo isso, ele não está, e também receber o outro lado, né, de estar ali como mãe do Otávio. Então, nós que somos da área da educação, nós temos que ter uma sensibilidade muito grande e as antenas todas ligadas, porque a nossa omissão pode trazer prejuízos para essa criança. Não vou falar com aquela família, não. Isso. Ele tem, eu é que não vou falar, mas nem deve. Se você já pensa assim, não fale. Mas assim, eu acho que a participação do professor
né? Porque é a primeira pessoa que vai observar se a mãe ou o pai não querem ainda ver, ou não perceberam, ou não querem. A professora é a primeira, só que daí já está lá com 2 anos, né? Ou quando entrou na escola, mais tarde ainda. E isso que você falou no início, Carol, é muito importante, sabe? Vamos esperar entrar na escola. Não, gente. Não, não, não. Eu tenho vários casos de mães que até os próprios pediatras orientaram, né? Eu fazia mentoria com uma mãe, e aí ela me contou que a própria psicóloga falou que era para esperar entrar na escola. E ele entrou na escola, desenvolveu mais a linguagem, mas tem as características. Porque não é só uma coisa e outra, são várias. Pode ser que uma criança tenha a linguagem, a outra não tenha, mas não quer dizer que ela não tenha algum nível de autismo. Isso. Na minha carreira eu encontrei várias crianças, né, na minha trajetória, que eu na época já desconfiava do autismo, então a gente não pode chegar a falar, né, olha, é isso, mas nos pareceres a gente colocava sempre uma questãozinha ou outra que aparecia, chamava a mãe para conversar, então isso já lá na educação infantil, né? A gente já mostrava para a mãe a possibilidade daquela criança ter alguma coisa. E hoje em dia eu sei que aquelas crianças em que eu trabalhei, né, na época eu nem filho tinha, mas que eu enxerguei isso neles e conversava com as mães, e no momento as mães negavam, hoje eles são diagnosticados. Então, na escola a gente consegue sim perceber muita coisa, né? Esse ano também, no primeiro ano, entrou uma criança que a princípio tinha um problema só auditivo, só que eu daí, claro, a gente acaba tendo um olhar mais específico depois que tem um filho, mas eu já comecei a conversar com a pedagoga antes da pandemia, né, iniciar, e hoje o pai levou o laudo também. Então, assim, que nem a Márcia falou, né, se demora, chega na escola, aí já estamos quase naquela fase de que tá ficando tarde, né? E daí é um pouquinho mais complicado, mas não que seja impossível, né? Então, a importância do diagnóstico precoce, sendo a família observando, sendo nós, enquanto professores, é muito importante, né? E assim, o autista, né? Cada um, eles têm as suas particularidades. Por mais que tenha o diagnóstico de autismo, nós não conseguimos trabalhar com todos do mesmo jeito, né? Isso é muito importante porque, assim, hoje nós estamos conversando aqui sobre o autismo e a alfabetização, porém, é algo que não vai, é algo assim que a gente traz, mas que vai funcionar com um, com o outro, você vai ter que estudar um pouquinho mais. É isso que eu vou falar agora, assim, né? Como acontece essa alfabetização, né? Então, a princípio, você tem que chegar. Então, tem um aluno autista, você vai conversar com a família, vai fazer uma reunião, né, com a coordenação para pegar mais informações sobre a criança, ver se ela faz um tratamento correto, porque o trabalho conjunto, né, é essencial. Você ter a família, a clínica e a escola, é aí que você vai conseguir desenvolver o trabalho super positivo com aquela criança e atingir os resultados que você espera, né? Sim. Agora, se a gente não faz esse trabalho conjunto de investigar, de perguntar, de estar próximo, você acaba tendo aquela coisa assim, eu estudei que é isso e vou fazer. Daí você não consegue atingir o objetivo real, né, do trabalho. Para começar com a alfabetização com eles, é assim, você precisa primeiro mostrar, você vai apresentando as letras, e a consciência fonológica para eles é muito importante. Então, às vezes, antes mesmo das letras, você cantar, fazer rimas, porque a música também chama muita atenção do autista, né? Trazendo agora para minha realidade, o Otávio ele começou a falar cantando. Então, a gente viu que a música, né, foi uma aliada para esse desenvolvimento. Tem crianças que já não, que vai para um outro lado. Mas essa coisa de cantar, de fazer rimas, atrai e é muito mais fácil para eles irem percebendo, né, a ligação que tem das letras, enfim, da parte ali das palavrinhas, né? Então, daí, quando eles têm essa consciência de que
eu vou falar, vai fazer um som, as palavrinhas juntas vão formar alguma coisa, aí você começa a trabalhar a alfabetização com eles mesmo, né? Você vai apresentar as letras, você vai falar, mostrar que aquelas letras elas podem formar palavras. E o autista ele tem assim, né? Algo que é deles que você não pode florir muito, né? Se você começar a falar muito, fazer eles imaginarem muita coisa que eles não têm a vivência, você não consegue atingir o que você precisa, porque eles mais assim, fala o que é, mostrou e acabou. Então, por isso que daí você trazendo a realidade deles para dentro da alfabetização é muito importante, né? Ali eu coloquei assim que o documento que auxilia nesse processo é o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, que é isso mesmo, assim, é você sentar, fazer uma reunião, falar, a mãe vai trazer o que a criança faz e em casa, a clínica vai trazer para a escola a forma com que eles trabalham com aquela criança, a escola vai pegar as informações de acordo com o currículo, né, da escola, o PPP, eles vão fazer, então, algo individualizado para ele. Se entrar outro autista na escola, vai ser individualizado para outro. O geral deles é aquele, né? Eu trabalho, vou pegar pro meu aqui, que é o currículo, né? O currículo da prefeitura é um. Eu vou pegar esse currículo e vou trabalhar de acordo com a realidade da criança que eu estou pegando ali naquele momento, né? E o que acontece muito hoje em dia é que isso não acontece, né? O que acontece é que não acontece. Então, as escolas, elas acabam só adaptando a atividade, né? E falando que é uma inclusão. E não é bem assim que tem que acontecer. Porque se você só adaptar a atividade, você não vai estar incluindo, a criança vai continuar perdida, né? Ela não vai conseguir achar o caminho. Eu sempre falo também assim, que quando você tem uma inclusão, você não vai incluir, que nem muitos falam, é o mundo dele. Não, você não vai incluir ele no nosso mundo, né? Nós vamos incluir a turma no mundo daquela criança. Então, tem a ver com esse PEI também. É a forma com que o professor vai trabalhar em sala. Porque eu vejo muito assim, eu expliquei para a turma, peguei ele e expliquei individualizado, né? Funciona, só que a hora que você pegar a criança individualizada, pode ser que ela já não está mais interessada no trabalho. Se você conseguir fazer um trabalho inclusivo, que aquela criança participe do processo, esse trabalho individualizado de pegar ele já vai ser meio que você não vai precisar fazer, né? Porque ele já vai entender a proposta. Então, é algo difícil, mas que também não é impossível, né? É só a gente compreender um pouquinho como que funciona e pôr em prática, né? Não sei se você quer falar alguma coisa. É que isso que você falou é tão assim, porque as professoras, assim, a gente fica meio perdida, sabe? Quando a gente tem um aluno autista, TDAH, mas assim, como a gente está com esse projeto Jardinar para alfabetizar, eu fiquei aqui pensando, né? Da mesma forma que eu tenho que conhecer qual é o estilo de aprendizagem dos meus alunos, eu tenho que conhecer qual é o estilo de aprendizagem. Isso que você falou da inclusão é tudo, porque assim, agora eu tenho um aluno autista, então agora eu tenho uma sala inclusiva. Não! Independente de que você tenha na sua sala, ela tem que ser inclusiva para todos. Para o tímido, para o tagarela, para o sem limite, para o com limite, né? E assim, a gente não pode só achar que a gente está fazendo inclusão porque a gente tem uma criança com laudo. Não. E outra coisa que eu queria deixar aqui é que a gente tem falado muito nos cursos sobre essas habilidades preditoras que têm que ser desenvolvidas. No autista é a mesma coisa, a gente tem que desenvolver a lateralidade dele, a coordenação dele. E a gente tem que observar, sim, algumas características que são próprias do autismo, por exemplo, se ele já tem a linguagem ou não, se ele faz contato visual, porque isso tudo são habilidades que podem ser treinadas. Da mesma forma que a gente vai treinar uma criança, se ela vai ser canhota ou destra, porque ela tem que definir essa lateralidade
para não ter problema na leitura e na escrita. Então, assim, existem sim as diferenças, mas todas as crianças têm que ter um PEI, né? É PEI que fala? Isso. PEI. Todas as crianças têm que ter um PEI, na verdade, né? Então, esse jardinar que eu chamo é justamente essa sondagem que eu tenho que fazer. A minha turma é como? Eu tenho 3 com tantos anos, eu tenho... esses são carentes, esses... Tenho que levantar uma série de hipóteses, por que aquelas crianças não estão aprendendo. E fazer... Aí, só para finalizar, Carol, eu assisti uma palestra de uma neuropsicopedagoga e ela falou muito legal, assim, ela falou assim, se você tem, né, uma criança com TDAH, com autismo, o que você faz? Você prepara a atividade que vai ser para aquela criança, porque os outros só vão sair ganhando, né? Então, você não faz isso de uma atividade para a turma, até porque a gente enlouquece como professora. Sim. Né? Então, se você consegue fazer uma atividade focado naquela habilidade, os outros só vão sair ganhando. Isso, e o que hoje em dia, eu falo assim pelos dois lados, e porque a minha profissão também eu enfrento isso, porque assim, a inclusão ela é vista desse jeito, é eu colocar alguém com um laudo dentro da sala, né? E por mais que a gente tente fazer diferente, às vezes a burocracia nos exige que faça daquela forma. Eu mesmo me vejo várias vezes no ano adaptando a atividade, né? Somente. E quando eu vejo, então em sala eu tenho que fazer às vezes o que a burocracia me pede, junto com aquilo que eu sei que tem que ser feito, né? Mas é difícil, porque não vai ter só um, né? Pode ser que tenham 3, 4 ao mesmo tempo, mas se a gente conseguir colocar, né, isso na frente, assim, eu vou olhar para a habilidade como um todo e vou tentar fazer que a minha turma seja inclusiva, né? Não só aquela criança, o trabalho é mais fácil. Até pegar o ritmo é difícil, mas quando você pega, se torna mais fácil. Um exemplo que eu vou dar agora que é do Otávio, que é o seguinte, ele não falava e ele usava os PECs, né? E levava para a escola. Eu chegava para a professora e falava, você explicou para a turma, né, que ele é autista? A gente não quer expor. Eu falei, não é expor, é você falar a qualidade, né, o que ele assim, o transtorno dele e mostrar também uma qualidade, talvez que ele vai mostrar, né, no decorrer ali, as crianças precisam saber. Daí um dia ela pegou a pasta, uma criança lá queria saber o que era aquela pasta, ela fez uma roda e a pasta foi o centro ali da conversa. Brincaram com a pasta, as crianças utilizaram a pasta, e isso se tornou tão assim para eles diferente que ela até trabalhou essa questão depois com eles em sala de aula. Então ali ela conseguiu abranger várias coisas, né? A comunicação, porque aquilo ali era uma comunicação alternativa. Então assim, é esse olhar, né? Quando a gente começa a ter esse olhar, as coisas vão caminhando mais fáceis, né? Então é que nem eu coloquei ali, como agir em sala. Então é isso, exatamente você pegar e tentar enxergar assim que todas aquelas crianças estão sendo participando de uma inclusão. Eu já vi várias palestras também que eu gostei bastante, que elas falam, quando você olha para uma criança, você está enxergando não só uma criança, mas uma história por trás daquela criança, né? Então, às vezes, a dificuldade de cada um, ela pode ser que tenha um lá que a dificuldade seja bem maior do que o autismo e você está focado só naquela criança com autismo, por exemplo, que eu estou com medo de não conseguir dar conta do resultado, né? Mas aquele outro que não tem laudo, por exemplo, está precisando de uma atenção. Então é isso, é a gente fazer daquela nossa turma, né, uma inclusão e assim atingir os objetivos. Claro que com o autismo, com o autista vai ser um pouco diferente na questão dele aprender mesmo, né? Porque a criança, quando você vai alfabetizar a criança típica, você vai estar mostrando ao mesmo tempo a alfabetização, daí você já está trabalhando o letramento, que é aquela leitura conjunta ali, mas o autista, às vezes, você vai ter que trabalhar separado, né? Mostrar para ele, ó, agora isso daqui são letras, essas letras formam palavras, para daí você trabalhar o contexto todo, né? Mas não significa que não possa também trabalhar junto, que nem em casa, as mães mostrando livros, lendo livros, cantando com a criança para ele já
ir entendendo, fazer a leitura apontada com a criança, mostrando para ela que as letras fazem parte daquele contexto, que formam um texto todo, uma história. Isso é bastante importante para que ele também entenda esse processo, né? Daí ali também eu coloquei, que depois você falou um pouquinho do se ele fala ou não fala, que é o comportamento da criança com TEA. Então, em sala de aula, como que eu posso trabalhar? Você vai ter que iniciar esse trabalho de alfabetização com o autista a partir do foco que ele tenha para alguma coisa. Porque, assim, é muito mais fácil você pegar e trabalhar, que nem a criança tem o hiperfoco, que a gente chama no dinossauro, trazer todo o contexto do dinossauro para ele, mostrando as letrinhas com os dinossauros. Então, isso vai atingir muito mais a vontade dele de aprender do que você chegar com um monte de coisas juntas e querer ensinar, né? Então, assim, o comportamento dele em sala, às vezes, vai ser de fuga, porque ele não está compreendendo aquele momento, está sendo muita coisa para ele. Então, a gente tem que também pensar nisso na hora de programar uma aula, né? Como que eu vou atingir o objetivo com aquela criança se ele é uma criança que não fala? Então, eu vou ter que ter uma linguagem alternativa com ele, trazer para ele algo que ele consiga expor o que ele sente, o que ele pensa, não verbalizando, mas mostrando alternativamente, né? Ou tá iniciando a fala, como que eu vou fazer para conversar com aquela criança? Eles entendem, a gente pensa que ele não fala, ele não escuta, né? Muitas vezes a gente pensa assim, mas não. Então, como que eu vou trabalhar? É trazendo esse contexto. A gente tem que pensar assim, como será que ele pensa? Vamos estudar um pouco essa criança, vamos ver como que ele está agindo, o que ele gosta, o que ele não gosta, para daí você ir trazendo ele mais próximo e conseguir trabalhar a alfabetização em si, né? Mas veja que interessante, né, Carol? Porque, assim, esse hiperfoco, né? Eu lá na clínica, eu atendi um autista que o hiperfoco dele era em logo. Então, ele sabia todas as logos, assim, da televisão. Globo, Discovery Kids, Discovery Channel. E eu peguei tudo isso, plastifiquei, e aí eu fazia flashcard com aquilo, e aí eu pegava assim as letras e ia relacionando. A maioria é em inglês, e eles têm muita essa facilidade com o inglês. Mas você falou da questão do dinossauro. Na alfabetização, a gente não parte de alguma coisa que seja um interesse da criança, né? Então, veja como tem similaridades, como a gente pode trabalhar em equipe com eles. Porque, assim, a gente sempre parte com a criança de alguma coisa que interessa para ela, que se chama motivação, isso. Então, eu vou trazer lá um tema, animais. Eles sempre amam animais, né? Essa fase, eles gostam muito. Então, assim, com o autista e com a criança que não é autista, ou que, né, também funciona essa questão da motivação, trazer alguma coisa que ela vai fazer relação, né? A gente estava estudando esses dias e eu até gravei um videozinho dizendo assim, B com A não alfabetiza, não tem sentido. A criança não faz uma imagem mental de B com A, ela faz uma imagem mental de que Bá é de banana, de que Di é de dinossauro. Ela tem que fazer essa correlação. E com o autista também. Isso, e se você trabalhar dessa forma, vamos supor, eu tenho um aluno autista que gosta de dinossauro, mas se eu levar o dinossauro para a turma toda, todo mundo vai gostar, né? Eu consigo fazer... Aí entra aquela parte que eu nem preciso, talvez, adaptar uma atividade específica, porque eu vou estar trabalhando aquele interesse com a criança, a sala inteira vai trabalhar, talvez, daí a forma de um registro, algo que aquela criança às vezes não consiga, porque o autista, ele tem ainda muita dificuldade no pegar o lápis, na força, na apreensão, por causa dos músculos, né? A gente acaba às vezes não parando para pensar, mas eles tem aquela, como se fosse um músculo mais fraco, assim, que você vai ter que fortalecer, né? Isso, o tônus muscular deles, você precisa fortalecer para que ele consiga pegar firme, né? Então, talvez um registro, algo assim, a gente faça uma adaptação. Mas se você já adaptar a aula como um todo,
essa adaptação de registro vai ser apenas para, né, facilitar para ele, né? Exato. Então, é muito assim, claro, a gente falando, talvez pareça fácil, né? É fácil, né? Mas não é. Mas a gente trabalhando diariamente, pensando, transformando o nosso pensamento na hora de planejar, aí a coisa encaminha melhor. Porque, assim, exemplo meu, esse ano falaram para mim, você vai ter um autista na sua sala, né? Antes lá da pandemia, vamos pensar lá em março, fevereiro, março. A princípio eu falei, meu Deus, e agora? Né? Mas depois eu falei, calma. Pensei, eu não precisei adaptar a atividade. Ele acompanhou. Por quê? Porque eu fiz e refiz e pensei, não foi fácil, mas eu consegui planejar algo que ele pudesse participar, sabe? Então ele participava bonitinho, o registro ele fazia de acordo com o que a turma estava seguindo também. Então é esse que é o que eu queria se mostrar agora, né, nesse momento. A Vânia colocou assim que o meu filho é assim. Ô, Vânia, você me desculpe, mas a gente não sabe em que momento seu filho é assim, porque eu só li agora, né? O meu filho é assim, mas aí se você quiser abrir... Eu acho que foi a na parte do logo. do logo. Das logo. Ele adora logo. Ele adora logo, tudo que é coisa relacionada à TV. Ele sabe data, ele sabe ano. Nem coisas que eu nem sei o que ele tá falando, eu vou pesquisar, tá tudo certinho. Nossa, ele é uma máquina. Uma esponjinha, né? Absorve que é uma coisa assim, rapidamente. E esse menininho que eu comentei, eu não estou mais com ele agora, porque eu tive que trocar de clínica, mas quando eu saí de lá, ele estava lendo. Mas ele estava lendo porque ele não era só por minha causa, não, porque existe um trabalho interdisciplinar que é extremamente importante. Família que super apoiava tudo que a gente pedia, a neuro, né, que cuidava dele, a psicóloga que fazia o trabalho relacionado ao ABA com ele. Então tinha dias que ele destruía a sala, que, né, era aquela coisa. Então assim, alguma coisa que tinha acontecido em casa mexeu na rotina dele, aí eu já acionava a psicóloga e falava, olha, hoje eu não consegui fazer nada. Ele, Márcia, aqui também não. Aí ligava para a fono, aqui também não. E a gente ia se comunicando e cada uma apoiava a outra. Né? Várias vezes eu entrava na sala da psicóloga para observar como ela fazia. A fono entrava na minha sala para me observar e me dar dicas. Então, assim, era um trabalho primoroso porque era feito por muitas pessoas, porque sozinha, com certeza, não daria tanto efeito como quando eu saí de lá e ele estava lendo. Lendo e construindo frases. Ele chegava e falava, Márcia, jogar hoje. E eu falava, é isso, vamos jogar hoje. Porque quando ele iniciou, não era, né? Não existia nenhuma palavrinha. Essa interdisciplinaridade que a gente até comentou no começo ali, tem que existir, né? Então, assim, a criança, ela tem, claro, tem casos e casos, né? Vão ter crianças que não têm a possibilidade de ser assistida por uma equipe, né, tão boa, assim. Porém, conseguindo pelo menos ali um psicólogo, algo assim que consiga, né, fazer um encaminhamento também junto com a escola e com a família, atinge muitos resultados. O que não pode é assim, o professor achar ali, eu vou fazer o que eu acho que o outro fazer acho que e ninguém se conversar, né? Porque daí em cada lugar que aquela criança vai, ela vai aprender de uma forma. E daí não tem aquela liga, né, que a gente fala, porque ele não vai estar inserido no processo corretamente, né? Então é muito importante essa aproximação de todos. Aqui na clínica que o Otávio vai, as psicólogas no começo do ano vão, depois se você quiser que elas vão de novo, elas vão, e sempre estão mostrando para as professoras o que pode ser feito de diferente de acordo com o método que eles trabalham, né? Então é bem legal mesmo. Se quiser passar, Márcia.
Aqui eu trouxe atividades assim que eu faço, clínica e escola, tá? Justamente para mostrar esse processo que é um conjunto mesmo, né? A primeira ali, que é alfabeto, a professora dele fez para que ele pudesse trabalhar bem as letrinhas em sua ordem. Então foi feito plastificado com velcro, né? O Otávio, ele já, na verdade, ele já sabe bastante, o alfabeto já ele sabe desde pequenininho. Mas daí, como a gente pegou esse material, eu trabalhei a sequência, daí eu ia tirando letras para percepção da que estava faltando, pegava as letras do alfabeto e formavam palavras, o nome dele. Então, aqui nessa primeira dá para trabalhar bastante coisa e fácil de adaptar também se for para usar em escola. Na de baixo, trabalho quantidade, número e motricidade fina, porque ele tem muita dificuldade na apreensão, né, na força, na pinça. Então, eu já trabalhei a questão do pegar no grampo, justamente para ele ter esse movimento, né, que é muito importante para a escola, a quantidade do número, e daí também trabalhei a sequência. Então é algo também simples para fazer na escola, né, em casa, a gente consegue. Tem o alinhavo ali em cima, que eles estão também trabalhando essa questão de colocar no espaço, né, pegar com a pinça, atenção, concentração ali no que está fazendo do início ao fim. Então, assim, tudo que a gente pega com a criança tem sempre algo pedagógico, né? Então, não temos em casa esse material, pega o tênis, né? Ensina ele a amarrar o tênis. E assim, não dá para fazer uma vez só, então, e daí esquecer. Não, é um treino mesmo. Então, com o autista, a gente tem que sempre estar treinando com eles. Tanto que eles fazem na clínica é esse treino mesmo, né? E assim, toda vez que acertar, a gente dá uma recompensa, né? Então, eles trabalham muito com a recompensa. Então, a criança está fazendo, acertou, eu recompenso ele. Fazendo festa, batendo palma, abraçando, dando um adesivinho, porque é um incentivo que ele vai ver que ele acertou e que eu vou fazer de novo, porque na próxima vai melhorar. Se errou, a gente explica, mostra de novo, né? Nunca assim repreendendo a criança, né? De uma forma mais que ele acha que ele errou, então não vou mais fazer, né? Então, trabalhando essa parte mesmo de recompensar. Daí a recompensa vai de acordo com o interesse da criança também. Então, voltamos lá. Se ele gosta de adesivo, você pode trabalhar a recompensa com adesivo. Se ele gosta, né? Enfim, você vai vendo ali o jeito da criança e vai fazendo com ele a recompensa certa, né? Embaixo ali, acho que ficou a foto meio em cima, mas a gente está trabalhando a adição e subtração. Ali eu tirei foto só da adição. Não tem os números, a gente pegou a quantidade para ele entender que faz parte de um processo numérico. Como ele já conhece os números, daí eu fiz depois a relação número e quantidade nessa continha que a gente formou ali, mas é só mesmo para que ele perceba o que acontece se eu pego uma quantidade junto com outra quantidade, né? Não é trabalhando especificamente a adição e subtração, mas para que ele já tenha uma noção, né, do cálculo ali. Pode passar para a próxima. Opa! Foi. Aqui em cima, onde tem um bonequinho, eu fiz para ele também ter essa observação e reprodução de imagem, né? Então, na escola, a gente trabalha a questão do copiar. Então, a criança chega na escola, a gente já quer passar coisa no quadro e copiar, mas eles não têm aquela ainda noção de que eu tenho que olhar o quadro, olhar para o meu caderno, reproduzir aquilo que está no quadro no meu caderno. Então, quando chega na escola, eu sempre faço um trabalho para que antes eles entendam que eles vão precisar fazer a cópia e não diretamente vou fazer a cópia. Então, geralmente em sala eu trabalho muito antes da cópia do quadro. Eu trabalho, acho que assim, dá um mês e pouquinho, aí eu vou para a cópia de quadro, mas também só por noção de espaço, reprodução, atenção, porque eles ainda estão no processo, né, de entender
ou que está no entorno, que aquilo que eu estou vendo eu posso reproduzir maior ou menor. Então, esse trabalho foi para isso. E né, não sei se vocês perceberam, ele fez espelhado o bonequinho, né? Que também faz parte desse processo, né? Quando a criança está na alfabetização, eles começam a espelhar, né? Porque eles estão tendo aquela noção do todo ali. E também ele tem mãe que fala, hoje mesmo escutei, olha aqui, fez tudo errado, tudo espelhado. Daí eu falei, não tá tudo errado. Faz parte do processo. Ah, é? Eu falei, sim. Quando eles viram, né, que faz o espelhado, não é que tá errado, não. É que ainda o cérebro tá trabalhando dos dois lados, né? Exatamente. É a questão da definição da lateralidade. Isso. Né? Porque ela só se define dos 6 para os 7 anos. Então, enquanto isso, o cérebro está confuso ainda. Por isso, eu vou trabalhar esses exercícios. Esse exercício aqui é muito bacana. Eu faço também lá na clínica só com palitos coloridos. Então, eu pego essa linha que divide, né, um espaço do outro, passo do meu lado e ele fica sentado na minha frente e ele tem que reproduzir, né? Como se fosse o espelho mesmo, né? Aí ele tem que fazer. E o espelhamento das letras e das palavras, números, ele não se resolve a gente corrigir, não, é para esse lado. Claro, a gente vai mostrar sempre o certo, mas se resolve com esse tipo de trabalho também, que é quando o cérebro vai ajustando as funções executivas que precisam estar atentas ali. Na escola eu trabalho muito com Lego, eu pego Lego, né, e monto alguns Legos e falo para eles tentarem montar na sequência. Então dá para trabalhar com vários materiais, né? Esse eu fiz em casa com o Otávio agora na pandemia e eu achei que foi muito produtivo, ele gostou bastante. Embaixo tem a parte do recorte, né? Ali eu já avancei um pouco, mas o correto mesmo é você fazer sempre linha reta. Quando a criança está com dificuldade, você faz quadrado, linha, para que ele siga aquele movimento reto, né? Para depois você trabalhar a curva. Então, como eu já estou trabalhando faz um tempinho, eu fiz já a curvinha, mas para iniciar é melhor fazer primeiro reto. Então, que nem também, chega na escola, às vezes a criança não tem noção de como faz o recorte. Você vai fazer uma atividade de recorte, você fala, meu Deus, nunca mais vou fazer. Olha a bagunça que deu. Mas é porque a criança ainda não teve esse treino, né, corretamente. Então, eu também faço na escola assim. Talvez não dá tempo muito de fazer tão assim, como fala, certinho ali, todo dia um pouquinho, mas quando eu passo para eles recortarem alguma coisa na escola, eu faço sempre o quadrado em volta da imagem, para mostrar a sequência que eles precisam fazer. Né, dar a revista e falar, agora recorta ali, né? Senão eles passam por meio da imagem, eles rasgam a folha, né? Tudo menos recortar a imagem. Então eu pego a revista, faço em volta, qual que você quer recortar? Esse aqui. Daí eu faço retângulo, quadrado, aí eles vão e sai certinho o recorte, né? Ali na direita tem atividade com sílabas, que daí a professora dele também preparou. Eu achei muito legal assim, a iniciativa que ela teve de preparar. Porém, eu olhando esse material, eu já achei que poderia ser separada a imagem da palavra para autista, sabe? Porque eu acho assim, fica um pouco confuso ele ver letras e imagem tudo junto. Ou ele vai olhar só para a letra, ou ele vai olhar só para a imagem. Né? Ele precisa ter o contexto. Então, ele olhar a imagem pato, e agora eu vou montar o nome pato, porque o autista, como ele tem o foco, às vezes, muito curto também, eles vão olhar aquilo que eles gostam mais. Né? Então, se ele gosta de animais, o pato vai fazer mais importância para ele do que a sílaba. Tá? Então, ali eu faria o contrário, eu faria a imagem fora para ele montar a palavrinha. Mas eu achei super válido o interesse, né, de fazer esse material. E eu acho, deixa eu só voltar aqui que eu achei legal. Na verdade, aqui, se a intenção dela era trabalhar as sílabas, se perdeu um pouco mesmo. Mas o que ela atingiu aqui, né? Achar a metade da figura. Isso, né? exatamente.
atingiu muito bem. Eu acho que a sílaba ficou meio perdida mesmo. A imagem foi muito bem trabalhada ali, que ele entenda que toda a imagem tem a sua metade, né? Exato. Mas eu tenho um parecido com esse, só que tem o gato inteirinho em cima do Gá e o gato inteirinho em cima do Tó. Aí ele junta pela figura, mas embaixo tem a imagem. Para ver o nome. Para montar. É mais ou menos essa ideia, mas aqui eu acho que o objetivo era descobrir se o animal tem dois ladinhos e ela conseguiu, né? Daí foi. Mas assim, a intenção, eu falei, eu até parabenizei, porque foi uma ótima intenção, né, de fazer esse material, né? Pode passar. Aqui são outras atividades. Então, ali ela é também da escola, tá? Que eu achei legal, porque justamente saiu ao contrário ali dos backyardigans, mas ela fez atividade de acordo com o que ele gosta. Ela me perguntou qual era o interesse dele. Eu falei que no momento era backyardigans, então ela fez com as imagens e ele super adorou. Então, eu acredito que se fosse outra coisa, ele não ia ter interesse, sabe, de trabalhar a adição. E as formas geométricas ali, então, era para colocar em cima das formas aquela outra parte que está na direita, né? E daí tem as formas soltas, que é para você pôr em cima de cada grupo. Então, assim, fazer o pareamento, né? Eles trabalham muito essa questão também. Então, ali eu achei bem legal. Peguei de exemplo essas da vogal ali, que dela colocou que começava com cada vogalzinha. Embaixo ela colocou as boquinhas, né, fazendo movimento para que ele entendesse. Porque o autista é tudo visual mesmo, né? Por mais que eles desenvolvam outras habilidades, que nem o Otávio, ele é auditivo. Ele não olha tanto, mas o que é o autismo? É o não olhar, não interagir. Então a gente não pode deixar também, ele escuta melhor, então eu não vou trabalhar o olhar, né? A gente tem que trabalhar o todo, porque ele tem que interagir com o outro, né? E ali eu achei bem legal essa forma da boquinha, porque ele tem que olhar a boquinha, né? E poder ver. Às vezes não é a forma que a gente trabalha na escola, por exemplo. Mas ali eu achei válido porque, né? Ele conseguiu compreender. Lá do direito, que tem ele escrevendo na atividade da escola, eu tô com a mão na mão dele, né? Por que eu fiz isso? Porque ele tem ainda dificuldade de preensão, de força, de manter o lápis no caderno. O simples tocar na mão dele faz com que surja uma leve força. E essa leve força que surge na mão dele faz com que ele permaneça com o lápis no caderno. Então, se eu tiro a minha mão, ele não continua na linha. Se eu coloco aquele pezinho da minha mão, ele faz certinho. Então, isso também foi dica das terapeutas e super funciona. E embaixo ali, por último, eu coloquei as formas de recorte, né? Exemplos que podem serem feitos com a criança autista ou não. Daí, para trabalhar um recorte, a pega da tesoura, né? Carol, a Nayane, Naya, aparece aí, se você puder. Ela colocou uma perguntinha aqui. Você quer que eu leia, Naya, a pergunta? Tá. Uma criança autista que ainda não fala, como iniciar? Tem uma colega com uma filha de 3 anos autista, porém ela não fala ainda. E o único acompanhamento que ela tem é com TO. Tenho vontade de ajudá-la. Então, assim, o Otávio, ele começou a falar e parou, né? Ele foi voltar a falar o ano passado, com 4 anos. O que a gente faz quando a criança não fala? Primeiro tem que buscar uma ajuda da fono, né? Para que ela possa ter esse trabalho focado na ausência daquela fala. Com isso, o trabalho da fono tem a possibilidade de você utilizar os PECs, né, que são alternativos. Então ele vai usar os PECs, que são imagens do que ele quer, a criança quer falar, vai montar naquele PECs e vai entregar. Isso também é tudo treino, né? Então tem que ter uma fono auxiliando. E a gente não desistir de falar com a criança. Toda vez que você for falar com a criança, pede para olhar para ela. Olha, eu estou falando com você, olha para a mãe. Aí fala,
às vezes eles vão querer alguma coisa. Meu filho usava muito a minha mão, me puxava e mostrava o que ele, né? Me usava Ela de... faz isso também. Ela pega a mão para pegar o que ela quer. Isso, A então mão eu de outra pessoa, ela não usa a dela. Isso, é porque eles usam a gente como um mecanismo ali, né? Aí ele vai lá e vai pegar para mim. Só que quando faz isso, o que que daí você tem que fazer? Levou, aí você para na frente do que ela levou e fala, o que que você quer? Daí, de novo, ela vai tentar te colocar no lugar. Daí você sabe que é, vamos supor, uma bolacha. Aí ela mostra, você fala, bolacha, você quer bolacha? Né? Então sempre tá falando e falar, fala bolacha, estimulando a criança a falar. Claro que se ela naquele momento não quiser falar, ela não vai. Mas você sempre tá naquele estímulo, né? Mas a fono é muito importante, né? Porque eles vão saber trabalhar corretamente nessa ausência e usando essas alternativas, porque o Otávio ele começou com a fono, ele foi aumentando, hoje ele faz 4 na semana, né? Porque junto dele ainda a gente descobriu que ele tem a apraxia da fala. Então, para trabalhar essa apraxia, que é a dificuldade motora da criança em produzir a fala, ele teve que aumentar, então isso foi o essencial. O que a gente não pode fazer é não conversar com a criança, não explicar, não mostrar, porque senão ele não vai aprender, né? E tudo que você fala com a criança autista que não é verbal, eles estão assimilando. Tudo, tudo. Tem gente que fala, mas será que ele está me entendendo? Entende, né? Só não fala. Então, tudo, mostra, fala. Aí, a hora que ela sentir que ela tá conseguindo, que vai ter interesse, ela começa a soltar as primeiras palavrinhas. Exato. Nai, você sabe o que são os PECs, né? Você já viu? Mais ou menos? Carol, depois, se você puder mandar uma foto, acho que você não Mando. Aí eu boto lá no grupo do... Se você Mando. quiser botar lá no grupo do Telegram, fica à vontade. Coloco, uhum. Eu até pensei em colocar, mas daí não sei, né? Achei que ia fugir um pouco, mas na verdade ele é ideal para conversar porque é a linguagem alternativa, né? Como você vai usar, é tudo assim, mais ou menos para entender agora, assim, são imagens com o nome. Então, tem 400 e poucas imagens numa maleta, a criança vai andar com um caderno e esse caderno já tem o início, eu quero, grudadinho no caderno. Aí as imagens diárias dele vai estar dentro desse fichário, né? Então o que mais ele utilizar vai estar dentro do fichário. Quando ele quiser algo, ele vai pegar o que ele, vamos supor, água, ele vai pegar a imagem da água e vai pôr. Aí a hora que ele te entregar a ficha, você lê, porque a criança não sabe falar ainda, e vai mostrando, eu quero água. Daí sempre vai, eu quero bolacha. E sempre mostrando, que daí eles vão assimilando. Aí o dia que eles mesmos começam a montar aquela frase sozinhos, entregar, daí eles vão começando a soltar as palavrinhas. O PEC, ele é o auxílio para falar. Antes eu tinha um pouco de receio, sabe? Quando ele começou a usar, eu falava, mas isso não vai funcionar. Ele não vai falar. Porque eu achava que falar, a gente tinha que ficar falando. Vamos falar com a criança. Não. O PEC Dá a ajudou impressão muito. que usando isso, ele vai se acostumar e não vai querer falar, né? Isso, eu falava, ele vai acostumar, ele vai querer só mostrar a imagem e não é. Eu assim, vivenciei, né? Hoje eu posso dizer que realmente auxilia e muito nessa fala. Com certeza. Vamos para frente. Acabou. Não. Vamos voltar tudo do início. Gente. Bom, vamos deixar aqui um espaço para quem quiser fazer alguma pergunta ou quiser fazer alguma colocação, contar, né? Alguma experiência. Temos a Fran, a Vânia e a Keila. Vocês querem fazer alguma pergunta para a Carol? Alguma coisa que ficou de dúvida, né? Pode perguntar ou depois lá mandar para ela. Mas eu acho que é bom a gente compartilhar, né? É gostoso. Assim. Poxa, que bacana. A gente tem muita vontade mesmo de ajudar essas crianças, mas sabe o que acontece? Elas ajudam a gente muito mais.
É, Não tem ideia da transformação que acontece na gente, né? E não porque a gente fala, a gente não é superior. A gente é muito mais abaixo delas do que a gente imagina, né? Então, assim, eu saía arrasada da clínica. Tinha dias que eu chegava em casa e falava assim, o que eu fiz de errado? O que não deu certo? E aí, no outro dia, planejava tudo de novo. Uma coisa que eu aprendi com algumas crianças, a gente não podia dar muitas opções, então era uma coisa. A atividade tinha que estar bem estruturada, porque se perdem. Então, se eu tinha 2 atividades para fazer, uma em sequência da outra, para não perder o foco, né? Então, assim, eram coisas que a gente também ia aprendendo com cada criança. A criança que era mais ativa e tinha criança que era mais passiva. Né? Então, assim, como chegar? E aí, muita leitura, muito curso, muito bater na porta do colega e falar, gente, o que eu faço? Porque é isso, né? A gente não sabe tudo, e que bom, eu sempre falo isso, né? Mas aí fiquem à vontade, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Posso falar só mais um pouquinho? Já falei tanto. Eu falo assim que eu trabalho, né? Sou professora e eu ensinar é mais aprender do que ensinar, porque quando eu planejo, eu vou para a escola, não faço nada daquilo que eu fiz. E você chega lá, as crianças elas vão te mostrar um outro rumo, né, daquilo que você planejou. E a alfabetização te traz assim uma série de possibilidades. Você é a fase que você consegue explorar tudo e consegue atingir cada um deles. E quando aparece uma criança autista, no caso agora que a gente está conversando do autismo, não se assuste, não ache que você não é capaz, porque todo mundo vai conseguir, porque eles nos ensinam muito. Eu, antigamente, eu falava assim, eu não quero trabalhar, eu não vou fazer a parte clínica da psicopedagogia porque eu não quero trabalhar em clínica, eu não quero trabalhar com educação especial. Tive um filho, né, autista. E a partir daí, o tanto que eu aprendi a ser mãe e eu aprendi também a estudar mais, né? Então a gente acaba lendo muita coisa, estudando todo dia, a gente acaba buscando. Esses dias eu vi uma fala que era assim, as mães geralmente deitam e pensam na receita do bolo que vai fazer amanhã, e a mãe de autista deita pensando no curso, no livro que ela vai ler para auxiliar o filho. E é bem isso. No começo assusta, a gente fica nervoso, chora, mas depois você quer aprender. E não quer só ajudar teu filho, você quer ajudar todos, né? Você quer aprender com todos, você quer eles por perto. Então, assim, a partir do momento que a gente muda esse olhar, agora eu vou olhar para a especificidade dessa criança, eu vou ter outro foco, eu vou tentar fazer o melhor, eu acredito que o trabalho flui muito, 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 muito. Então, assim, é isso que eu quero deixar, assim, que quem é mãe, professora, amiga, tenta olhar, né, com um outro olhar, aquele olhar que eu vou aprender com ele, aquele olhar que eu tenho também muito a ensinar, que eles são maravilhosos. A gente acaba olhando o mundo com os olhos deles daí, né, e é bem gratificante. Isso mesmo. E a Fran colocou aqui, parabéns, Carol. Super profissional e uma super mãe. Ai, obrigada. A gente tenta. E é todo dia um recomeço, né? Deus nos dá essa oportunidade de todo dia a gente recomeçar. Sim. Então, assim, todo dia a gente tem uma oportunidade de fazer a diferença na vida das crianças, na vida da nossa família. E eu estou muito feliz com a presença da Carol aqui. Nossa, enriqueceu demais o nosso jardim. Eu não sei vocês, a Inai, a Keila, né? A Keila, se eu não me engano, já está formada em pedagogia, né, Keila? Sim, eu sou formada em pedagogia. E está começando agora, né? Olha só que riqueza, Keila, de experiência. Viu? Você pode
né? Você pode contar com a Carol, você pode contar com os jardineiros. O que é importante é a gente formar essa rede de apoio, né? Uma das coisas super importantes, acho que para as mães de autistas também, é ter essa rede de apoio, é saber que ela não está sozinha, porque, queira ou não, sente vergonha, né? Queira ou não, a gente, né, acha que todo mundo vai falar, o que as pessoas vão pensar, e é muito difícil mesmo. Tem uma pessoa que levantou a mãozinha aqui. Vânia, você quer falar? Eu quero. Eu sou a mãe do Davi, ele tem 7 anos, ele também tem autismo. Eu descobri o autismo dele com 2 anos e meio. Aí, depois que eu descobri, eu resolvi fazer pedagogia. Eu estou no último ano. Já comecei a fazer o curso de psicopedagogia também. Já fiz milhões de cursos, vários cursos. Vou mudar totalmente minha carreira e vou focar na educação especial. Muito legal! Ó, deixa eu botar mais palminhas para você. Nossa, Obrigada. que depoimento, Vânia! Que depoimento! Tá super convidada para fazer o curso. Já tenho até tua inscrição lá. Pode fazer o curso de jardinar para alfabetizar, porque eu quero deixar aqui o convite para Carol, para ela fazer parte do curso numa aula super especial, bônus para as meninas que fizerem a matrícula, só sobre autismo. Se a gente teve essa aula, imagina ela preparou numa aula assim, né, do curso. Muito legal. Estou super feliz, Carol. Você arrasou. Ah, que bom. Né? Que bom, eu fico feliz. A gente fica um pouco nervosa, né? É importante, né? As borboletas no estômago. Sim, sempre. Eu tenho acho que 12 anos de carreira. Toda vez que eu vou ensinar, me dá frio na barriga. E aí você não é mais professora, aí você é chamada de educadora. Porque quando a gente não arrepia com aquele desenho que chega assim, né? Toda amassadinha, fiz pra você, pro. Aqui não arrepia, troca de profissão. Sim, tem que trocar. Vai vender Tupperware. É muito mais legal, não é? Eu já chorei recebendo desenho. A criança achou que eu ia sorrir, eu chorei. Eu falei, porque tá lindo, né? Você fazer esse capricho todo. Então, assim, que nem a Vânia, eu conheço ela, assim, eu dou parabéns, porque mudar de carreira não é fácil. Não. Mas quem se esforça e quer e ama, né, essa profissão, se realiza. Eu não saberia fazer outra coisa. Então, assim, eu não saberia ir para um escritório, por exemplo, ficar lá atrás de um computador, né? Eu faço assim porque realmente é a minha vida mesmo. Exatamente. Eu sou formada em contabilidade ainda, só vejo números. Há uns 20 anos na minha vida é só números. E agora estou focando para a área da educação. Ótimo, muito bem. Pode contar para os jardineiros, viu, Vânia? Independente de qualquer coisa, você tem o nosso contato. Precisou, a gente está aqui. Essa é a intenção dos jardineiros, né? O curso, ele está aberto, né? As pessoas às vezes falam, mas está difícil de pagar. Não é esse o meu objetivo. Então, fala comigo, a gente dá um jeito. Porque eu não tenho, assim, eu quero ajudar, eu quero ser esse instrumento que Deus me deu a oportunidade de mudar de vida. Meu marido está aqui, enlouquecido, né? Mas, assim, me deu a oportunidade também, sabe, Vânia? Eu sou professora há 25 anos, eu estava no auge da minha carreira como coordenadora pedagógica de uma escola super boa aqui de Brasília e tive que mudar tudo, tive que parar tudo, né? Porque quando se trata de filho, mexe no sangue da gente, né? E hoje eu tive que recomeçar, né? Recomeçar na clínica, pegar tudo que eu sabia e fazer um curso para mães, né? O Jornada tem 4 turmas formadas de mães alfabetizadoras que entenderam nessa pandemia o que é alfabetizar. Então, assim, eu tenho muita coisa a agradecer e pouco a pedir, né? Então, mas eu quero começar agradecendo a Carol pela tua disponibilidade, pela tua propriedade em falar, né? E assim, numa linguagem que todo mundo entende, que atinge quem já tem o conhecimento e quem não tem.
Então, assim, você tá de parabéns, prima. Tô super orgulhosa e super feliz de você ter aceitado. Que a pessoa liga assim no dia, você vai fazer aula amanhã, tá, Carol? Foi bem isso. Mas eu agradeço de coração, agradeço a todas que tiveram aqui, né, um tempinho dividindo, né, a experiência com a gente. Eu gosto muito de falar do que eu faço, porque é com amor que eu faço, mas eu gosto de dividir, né? A gente, que nem você falou, não ensina ninguém, a gente aprende junto, né? E daí eu também queria, assim, convidar vocês para participar da minha página no Instagram, que é Autismo Nossa Vida. Lá eu divido a nossa vida, como se fosse o diário da família, mostrando um pouquinho do que a gente faz com o Otávio, as dificuldades, as conquistas. Então, quem quiser e puder participar, estão convidadas. Exatamente. E saber que a Carol tá lá no Jardim dos Jardineiros me deixa muito feliz, porque vai ter muita contribuição boa lá. E podem colocar o que vocês quiserem lá, tá, gente? Relacionado a esse tema. E tem um curso que vai acontecer, coloca lá, divulga lá pra gente estar sabendo. Tá bom? Eu deixei meu telefone ali no fim, então quem quiser mandar mensagem, e-mail, eu deixei o contato lá que pode daí contar comigo. Eu vou disponibilizar essa aula amanhã, que agora eu tenho que baixar ela. Vou colocar lá no grupo, tá? Então, tá bom. A Nayane colocou só mais uma perguntinha aqui. Você acha que a mãe pode se sentir constrangida se eu começar a tentar ajudar com a filha que é autista? Eu acho que se ela, né, é muito particular, mas assim, se ela já sabe, tem o diagnóstico, porque eu acho mais difícil é você conversar com uma mãe que não tem o diagnóstico, que ainda não quer aceitar. Mas se já tem um caminho feito ali de terapia e tal, acho que com jeitinho, chegando, né, de pouquinho em pouquinho, também não chegar e falar para a mãe, não, tem que fazer tal coisa desse jeito, né? Eu acho que é muito válido. Eu, particularmente, se fosse comigo, eu ia gostar, né? Então, só tem que, eu acho que saber que jeito que vai chegar para a mãe não achar assim que ela tá se metendo, né? Mas eu acho que com um jeitinho funciona. Tem muitas mães que têm filhos autistas, né? Daí, como a gente tem, cada um é diferente do outro. Só que às vezes você vai dar uma sugestão para o filho da outra colega, elas não gostam. Então, assim, sempre tem que tomar um cuidado com como você vai falar. Talvez chegar e falar assim, eu tenho outras amigas que têm filhos autistas, fazem bastantes terapias, alguma coisa nesse sentido, assim, para ver se dá um empurrãozinho nela. Porque eu tenho uma amiga que o filho dela era severo. Todo lugar que a gente ia, ele colocava a mão no ouvido, porque ele tem sensibilidade auditiva. Chegava para ela e falava, Vivi, por que você não usa fone nele? Nossa, ela estava muito brava. Meu filho não precisa de fone. Nossa, ela ficava muito brava. Aí passou alguns anos, agora o filho dela usa aquele fone para todos os lugares que ele vai. É outro menino. O menino participa de festas, participa de tudo, coisa que ele não fazia nada antigamente. Mas mesmo ela sendo mãe de autista também, ela não gostava de receber, tipo, algum feedback das outras, entendeu? Então, tudo depende da mãe, né? Do jeito que você chega para falar. Tem umas que gostam, outras não. Então, às vezes, a gente também fica meio assim, mesmo nós, mães de autistas, falando para outras mães. Bom, isso. Alguém mais? Então, agora, para finalizar, eu queria ver se alguém falava comigo assim. Que bom, que pena e que tal? Que bom que a Carol esteve aqui com a gente essa noite. Que pena que acabou, né? Que a gente queria mais. E que tal a Carol dar aula para a gente no curso Imaginar para Alfabetizar? Né, Carol? É uma honra. E agora, quem gostaria de ajudar aí a gente com que bom, que pena e que tal? Vamos lá. Que bom. Que pena, que tal? Então fala, que bom, por que que bom? Que bom que eu pude participar dessa aula de hoje. Que pena que acabou. Tal. E que tal a Carol compartilhar mais sobre autismo com a gente? Isso mesmo. Já imaginou, Nay, a gente aprende tudo sobre autismo, sobre alfabetização?
Eu vou fazer meu TCC sobre alfabetização de autismo. Vou precisar de muitos materiais e muita ajuda. Então, já se matricula no curso que a Carol vai dar aula. Pronto. Resolvido a vida. Amiga, já tá resolvido. Agora você já faz parte da fé. E aí, Keila? Bom que eu pude participar dessa aula, porque assim, eu não tive... nos meus estágios, nas minhas monitorias, eu nunca tive acesso a uma criança autista. Eu tive um aluno que ele tinha um problema de atenção e tal, mas não era relacionado ao autismo, né? Era mais fraco, mas eu consegui lidar com ele durante todo o ano. Mas com o autista eu nunca tive contato. Então é interessante a gente aprender um pouco, porque abre a nossa mente, né? Que pena que acabou, mas que tal a Carol não participar com a gente do curso? A Keila já está matriculada. Foi a primeira escrita, né? Uhum. Semana que vem, firme e forte. É nóis. Queremos ouvir você. Você consegue? Ou quiser escrever? Quietinha. Tudo bem. Depois você fala com a Carol. Tá bom, gente. Boa noite. Muito obrigada. Deus abençoe você. Boa noite. Carol, agora, ó. Passou. Relaxa. Mas, eu tô bem feliz. Fiquei bem feliz de estar com vocês essa noite. Que bom, gente. Muito obrigado. E continuem lá jardinando com a gente, tá bom? Um beijo para todos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, Valeu, tchau. Carol. A Vânia colocou aqui. A Fran colocou que a internet dela tá caindo. Tudo bem? Um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.